Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle Lara e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a transição planetária a partir do entendimento da canção Juízo Final de Nelson Cavaquinho. Vamos lá. Aquela história. Nos menores frascos, muitas vezes encontramos os melhores perfumes e nas canções curtas, muitas vezes podemos encontrar profecias apocalípticas. Apocalíptica que eu digo no real sentido do termo, que é revelação. Canções reveladoras, canções esclarecedoras, é o que nós temos aqui. Revelação e esclarecimento acerca do que nós estamos vivendo, né? O que o planeta Terra está vivendo a nível espiritual nesse momento, né? Que nós estamos aqui encarnados, gente. Então, a gente vai começar primeiro pelo entendimento da canção. Eu gostaria de falar o seguinte, é aquilo lá. A música, ela é um pretexto para a gente falar de assuntos importantes, assuntos que eu julgo urgentes, assuntos que me parecem necessários, pretextos. Eu posso fazer afirmações da canção, tá? Falando sobre isso? Posso, mas farei? Não, não farei, tá bom? Então abram a cabeça, vamos tentar compreender. É um estudo, tá? Como eu falei, um estudo aberto. Tô aqui com o meu secretário, talvez eu dê uma olhadinha ou outra só para não me perder, porque, como eu falei, eu tenho uma linha de comunicação muitas das vezes divagadora, muitas das vezes digressiva. Eu adoro, mas como a gente está fazendo um estudo aberto, é até legal a gente se distanciar às vezes, mas não tanto. Tá? Então, vez ou outra eu vou estar aqui com meu secretáriozinho fiel e amado. A letra diz o seguinte: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Esse primeiro verso, ele já nos traz um esclarecimento interessante. Ele já está revelando para nós que nós estamos vivendo um período de esfriamento das relações, um período profundo, brutal de ignorância, né, que só pode culminar no esfacelamento do discernimento, no decaimento da moral e das artes e no desbaratamento da justiça, como já nos falava Confúcio anos atrás. Esse é o cenário que nós estamos vivendo no mundo de maneira geral, no planeta de maneira geral, mas eu quero dar ênfase ao Brasil. As pessoas estão absolutamente desconectadas da realidade. Quer um exemplo? Eu vou falar, a minha bisavó falava, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu mato a cobra e mostro o pau, gente. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Já aconteceu de você estar assistindo sua televisão ou você está se entretendo na internet e aí você tá lá rolando para cima, rolando para cima, rolando para cima, ou mudando de canal, mudando de canal. E aparecer crianças de 5, 10, 12, 15 anos de idade sensualizando, rebolando, cantando, dançando canções de um teor altamente pornográfico e que ali, disseminado também nessas canções de teor altamente pornográfico, havia a incitação a condutas e a atitudes absolutamente temerárias e daninhas. Se você teve essa infelicidade de se deparar com conteúdos dessa natureza, altas curtidas, altos comentários em publicações dessa natureza, asquerosas, você teve o cuidado de perceber de que muitas das vezes a mão que gravava, a mão que postava, a cabeça que consentia, a mente que pensava a legenda junto com a criança, era a mão, a mente, a cabeça do pai e da mãe? Que estavam ali naquele momento aliciando o filho à pornografia, porque o nome é esse. Ai, que doloroso.
O nome é esse. Não tem outro nome para dar. E você já se deparou também com situações em que haviam ali confraternizações ou festas cheias de adultos, cheias também, né? Cheia também de crianças. E havia ali muita bebida, muito narguilé, muito cigarro, drogas de não sei que tipo. E é claro, o ambiente sempre ali ambientado por canções, né? Por conteúdos sonoros absolutamente pútridos. E ali acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Naquele momento ali, a criança, imitando o adulto, que isso é instintivo, é natural do ser, a gente olha para o adulto, a gente se espelha no adulto e a gente inconscientemente vai se assemelhando ao adulto na conduta, no trejeito, no pensamento, nas ideias, não é isso? E ali acontece uma coisa, um processo que eu entendo como perverso. A criança inserida nesse meio, imitando o adulto, dançando, sensualizando, rebolando, se achando muito adulta, se achando muito sedutora. Ela é parada pelo adulto? Não. Ela é incentivada pelo adulto, que não vê problema, que não julga repulsivo, que não julga preocupante aquela situação asquerosa. Por quê? Porque ali, naquele momento, a cognição do ser, ainda prematuro, é um terreno fértil para se implementar processos mentais, processos emocionais. A cognição do ser está sendo formada. Para quem não sabe, a cognição do ser, ela é todo o processo de aprendizagem, todo o processo de aprendizado, todo o processo de assimilação, de perceber a sociedade, o mundo e de se perceber nesse mundo por meio de estímulos, mas não somente por isso, tá? Mas também pelos estímulos sonoros, visuais, né? Sensoriais ali, né? O que se vê, o que se sente, o que se escuta. E ali naquele momento, inserida nesse contexto, que nada parece errado, porque a criança não sabe. A gente, né, enquanto adulto, que tem que se falar, olha, ali não é um caminho legal. Por quê? É necessário explicar. Tá errado, pai, você falar, por que não? Porque sim, não. A criança tem que entender o porquê que aquilo é daninho. Ela precisa compreender o processo que envolve uma conduta. A gente não pode ser preguiçoso, a gente não pode ser impaciente. É claro, também somos humanos, somos imperfeitos, tanto quanto os nossos filhos. Mas é necessário uma disposição maior ao ensino, a apresentar, a esclarecer para esse filho o porquê que aquilo é daninho para ele, né? É danoso. Então, naquele momento ali, a cognição daquela criança está sendo construída, constituída, e ali ela vai maturando uma série de informações, porque a música é informação, a dança é informação, as conversas que os adultos têm é informação, a maneira como a mãe, o pai, a tia, a irmã sensualiza e a criança vê e acha bonito, porque ela entende que aqui é o status, né, o ego coletivo que vai nos influenciando e vai nos regendo também nesse mundo. A criança, naquele momento, ela está formando a psique dela, a mente dela, a mentalidade dela, entendendo que a mentalidade envolve o pensamento e as emoções. Isso é grave. Isso é preocupante. Isso é ainda mais preocupante porque, por pior que seja esse ambiente, eu digo, é absurdo que a gente viva isso. Essa criança, ela ainda talvez encontre um vídeo como esse que eu tô gravando agora, falando, não é normal, meu bem. Não faça isso, não é normal. Isso vai ser prejudicial para você. Entende? Talvez ela encontre isso. Mas se a gente pensa a longo prazo, vamos pensar um pouco mais distante, se isso só aumenta, o que se esperará dos filhos dessa criança e dos netos dessas crianças que talvez não terão nada? Ou terão pouca coisa explicando? Vocês estão conseguindo
compreender, a gente precisa entender os processos e é necessário compreender os desdobramentos daquilo a longo prazo, gente. Porque é muito grave. É muito, muito, muito grave. Vamos lá. Você já se deparou com uma mãe segurando seu filho no colo, de 5, 6 anos de idade, em que os dois consumiam essa qualidade de conteúdo sonoro? E a mãe tá aqui com o filho no colo, o filho aqui, a mãe, os dois ali consumindo e gostando, claro, do conteúdo. E quando questionada sobre a questão, a mãe diz assim: eu prefiro que o meu filho consuma a realidade do mundo aqui comigo do que ele faça isso nas minhas costas, porque aqui comigo eu posso orientá-lo. Como assim, gente? Que isso? Pra mim é igual o filho falar assim: pai, mãe, eu comecei a usar crack, comecei a usar drogas. E o pai fala assim: não, meu filho, não. Proerd, drogas, não. Não lá fora, meu filho. Vamos consumir juntos aqui. Porque aqui, consumindo com você, me viciando com você, me adoecendo com você, eu consigo te direcionar. Gente, pelo amor de Deus, vamos colocar a mão nas nossas consciências. Que isso? Não, é o contrário. Filho, aqui comigo eu vou te apresentar conteúdos frutíferos. Porque se o seu filho vai ter na rua conteúdos daninhos, virulentos, cancerígenos, pelo menos dentro de casa, pelo menos com o pai e com a mãe, que é reflexo, que é referência, que é referência para esse filho, que são ali os condutores, os responsáveis por direcionar essa alma nesse mundo, por moldar caráteres, o caráter do ser, pelo menos ali, dentro de casa, se o mundo tá louco do jeito que tá, se as pessoas estão absolutamente desconectadas da realidade do modo como estão, dentro de casa tem que ser terreno fértil de prosperidade intelectual. Olha, gente, eu vou falar pra vocês, não é pra amadores, tá? Gente, se a resposta pra vocês foi sim, eu já presenciei esse tipo de coisa e até coisas piores, já presenciei aniversário, eu até quero compartilhar 2 experiências que eu tive profissionais. Para quem não sabe, eu também sou atriz e um dia estava fazendo teatro infantil na época e nós fomos apresentar numa escola, uma empresa especializada em teatro infantil, e eu precisava ir ao toalete. Falei, necessidade de toalete, professora, por favor, toalete. A professora falou, andar de cima, subir. Qual não é a minha tristeza ao chegar no recinto, ter crianças que deviam ali variar de 5 para 6, se tinha muito, 8 anos, mas eu duvido muito, não devia chegar a isso mesmo, sozinhas na sala, com o celular, tocando um conteúdo absolutamente nojento. Não tinha condição de nenhum adulto estar ouvindo aquilo, que dirá uma criança daquela idade sem a supervisão de um adulto, dançando, falando, imitando e talvez até fazendo coisas que eu, graças a Deus, não presenciei. Eu só presenciei dançando e cantando, excitadas ali, levadas, absortas naquela emoção, sozinha, sem a supervisão de um adulto. Vou ao toalete, horrorizada. Falo, gente, que isso? Saio do toalete. Chega a professora, veja, a cena que veja, a professora com o celular na mão, negociando com talvez o teu filho. A próxima canção é absurda. O próximo conteúdo que o envenenaria a sua alma. Corromperia os seus pensamentos. Gente, por favor, que isso? Que mundo é esse? A professora, a escola que é lugar para estimular o pensamento sadio. A professora, na segunda infância.
onde a mente da criança é terreno fértil para absorver as coisas. Tá conseguindo acompanhar? Se você já presenciou alguma dessas situações que eu tô falando aqui, a maioria delas eu presenciei pessoalmente, ninguém veio falar para mim, eu presenciei pessoalmente. Essa é a prova clara de que o discernimento está em processo gradual de degeneração, de que a moral e as artes decaíram, de que a justiça se desbaratou, porque isso devia ser crime. Devia ser crime incitar uma criança a isso, aliciar o próprio filho à pornografia. Porque é isso que é. Não tem outra palavra para falar. Eu queria ter uma palavra diferente, mas não tenho. Felizmente ou infelizmente eu não tenho. E aí, gente, é muito importante, né? A partir disso, eu acho necessário dizer, acho necessário informar. Se você é um pai, se você é uma mãe que agora me assiste e você percebe que por muitas das vezes você, na qualidade de pai e mãe, creio, tentando acertar, talvez, né? Pensando que não tinha problema essa situação, eu julgo necessário dizer a você que você precisa rever os seus valores urgentemente. Urgentemente. Se você, em algum momento, se percebeu como a mão que ali gravava o seu filho, que naquele momento, junto contigo, era produtor e produto de conteúdos pornográficos para a internet, sendo possível, inclusive, vítima de pedofilia, você precisa urgentemente rever os seus conceitos. Isso é assim, é para ontem. Porque eu te falo, sem medo de contradição aqui. Se perante a lei terrena você não paga nada, você não sofre nada, você é inclusive talvez até considerado um baita pai, uma baita mãezona, desconstruidões, à frente do tempo de vocês, que não incomoda o próprio filho, que deixa o filho livre para fazer o que quiser, descobrir o próprio caminho, sem ter cabeça para isso. O filho descobre o próprio caminho quando ele tem cabeça para fazê-lo. Primeira, segunda infância, adolescência, o caráter está sendo moldado. O ser deve ser alimentado com valores sólidos, com esclarecimentos profundos sobre a vida, sobre o universo, sobre o ser, sobre a psique, sobre a cognição, para ele não cair nesse abismo que é você pensar que é só uma musiquinha, que é só uma dancinha. Bom, pai e mãe, eu acho muito importante, acho não, é necessário falar. Mude. Pai e mãe têm a responsabilidade de conduzir o ser na vida em caminhos retos. Caminhos retos não são caminhos sem erros e sem falhas, não é isso. Mas é instruir esse filho, é conduzir esse filho, é entender que nessas fases que eu mencionei, a cognição ainda prematura, é ainda mais urgente o cuidado. Entende? É a fase que o filho está mais aberto, porque depois que essa cognição já se solidifica, para você desfazer isso é um pouco mais difícil. Eu não preciso ir longe, você não tem muitos defeitos que você está tentando vencer há muito tempo e não vence. E talvez você até pense, poxa, quando a minha mãe e meu pai falavam, eu devia ter me esforçado um pouquinho mais, porque naquela época era mais fácil. A gente é adulta, a gente sabe, a gente tem as nossas batalhas internas. E depois que a nossa cabeça está feita, depois que o processo mental e o processo emocional se configurou, dá para desfazer, claro que dá. Mas é um trampo um pouquinho mais difícil. É isso que eu gostaria que você, pai e mãe, entendesse, porque eu falo para você.
perante a lei divina, você responderá. E eu vou te falar que o karma contraído dessa sua conduta de ser um pai e uma mãe desconstruidão e tudo bem, meu filho, faça o que você quiser da sua vida, é grande. Porque você responderá pela queda moral e espiritual do seu filho e responderá pela queda moral e espiritual dos filhos dos outros que através do seu filho foram levados a essa mesma conduta, a alimentar esses mesmos processos mentais e emocionais que corrompem a alma, corrompem a mente. E é o que é necessário falar também. Quando a gente tem esse cenário que eu mencionei, dos adultos, das crianças, dos filhos nossos, submetidos a esse ambiente, com essa cognição ainda prematura, sem entender muito o que está acontecendo, naturalizando coisas que não são naturais, normalizando coisas que não são normais, romantizando coisas que são, na verdade, asquerosas e não românticas. Nós estamos vendo se formar ali o quê? Uma futura geração de degenerados sexuais, mas não só sexuais. Isso vai longe, isso vai profundo. Seres, crianças, pessoas ali, que quando mais velhos, se perceberem com um psicológico, com um mental, com uma vida sexual absolutamente disfuncional e daninha, virulenta, cancerígena, ele talvez não vai atrelar o que está acontecendo. Mas eu digo a você, sem medo de contradição, que esses processos que a gente vive com as nossas famílias, com os nossos amigos, nessa fase específica da consolidação da nossa mente, é muito, gente, nossa, como determina. Determina. Às vezes o nosso filho pode até nascer num ambiente só canto de ópera. Pode ser, né? Porque aí a gente tem que compreender que a alma, ela é metade meio e 50% âmago. Mas, em sua grande maioria, nós somos produto do meio. Eu posso encarnar um espírito de altíssima envergadura. Se eu colocá-lo num meio absolutamente problemático, só tem traficante, só tem o pior tipo de ambiente possível, ele pode até dar boa coisa. Mas se ele der boa coisa, é mérito dele. Porque o ambiente não corroborou em nada. E por mais elevado que seja o espírito, dependendo do meio que ele é encarnado, a possibilidade dele se perder é grande, gente. É muito, muito, muito grande. A gente vai entender isso no decorrer. Esse vídeo aqui, eu não quero falar exatamente sobre isso, mas a gente vai entender isso no decorrer dos meios. Mas existem muitos canais que falam disso com uma profundidade maravilhosa, muito, muito melhor que eu, tá? E procurem, tá? Vocês certamente vão achar conteúdos, canais excelentes e capacitados, alinhados com os princípios universais, levando vida. Vamos avançar aqui, gente. O que é importante aqui? O que é importante aqui? Ó, vamos entender, vamos aceitar que essa canção é profética. Que ela tá fazendo um desenho do que foi. O sol há de brilhar, ou seja, o sol brilhou, o sol já não brilha mais. O juízo final e tantas outras coisas aí, muito, muito interessantes. Vamos lá. Vamos entender as palavras. Vocês sabem que as canções, elas são permeadas de simbolismo, significado, metáfora e tal. E às vezes a gente tá ali levado pela doçura das palavras, a musiquinha dançante e todas essas coisas. E muitas das vezes a gente não para refletir sobre o real significado das palavras, mas as palavras têm vida própria. As palavras, elas têm em si, as palavras são um tipo especial de consciência, um tipo especial de vida. Palavra que origina do pensamento, não é isso? Palavra é pensamento, vem do pensamento, aquela coisa toda, né? Então, a gente precisa, vamos começar a compreender isso juntos.
As palavras, meus amiguinhos, elas são uma forma especial de consciência. Elas constroem, elas destroem, elas impactam. A palavra é um tipo diferente de ação. Palavra é ação também. Eu vou explicar isso. Se já aconteceu de você ser absolutamente violentado por palavras até curtas, palavras poucas, que te violentaram, talvez te arrasaram, talvez até o dia de hoje. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora, você foi violentado lá atrás por palavras duras, palavras cruéis, rígidas, e ainda não se recuperou, por exemplo. Esse é o peso das palavras. Às vezes você foi motivado recentemente e isso elevou o seu ânimo. O aumento do ânimo é você elevar o padrão da sua consciência, é você elevar os seus hertz vibracional. A palavra guarda em si muito mistério. A palavra guarda em si muita ciência. Muito já foi trazido, mas muito ainda não foi trazido. Há muitos livros falando sobre o poder da palavra, a força, nananana, mas tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Você sabia que a palavra, quando eu digo, é criado, é originado ali um correspondente energético espiritual. Na verdade, o espiritual é a vida real. A gente aqui está vivendo na Matrix, a gente aqui está vivendo uma vida de mentirinha. Vamos colocar assim mais ou menos. Na realidade, o espiritual é a realidade. É lá onde nós encontramos a realidade do nosso espírito. A realidade das conjunções familiares, que nesse mundo aqui, em sua grande maioria, estamos encarnados com inimigos, né? E tantas outras coisas. O que acontece? Eu vou explicar. Pensamento e emoção são as duas ferramentas pelas quais... Eita, deu bug aí. Pelas quais o pai e mãe, consciência universal, cria. Pensamento e inteligência. Emoção, magnetismo, né? Energia e magnetismo são os instrumentos de criação universais. Quando eu penso, quando eu falo, eu crio a forma da coisa. Quando eu sinto, eu dou vida à coisa. Se eu trago aqui palavras belas, eu estou criando no plano invisível e real formas, pensamento, formas, criaturas, seres, vamos colocar assim, que podem ser muito belos e que eles são animados pelo sentimento que eu falei. Então, de nada adianta. Eu posso vir aqui, tá falando coisas lindas, mas tá sentindo ódio, tá sentindo repulsa, tá sentindo... Entende? Não vai fluir. Mas, se eu estou aqui pensando coisas boas e emanando coisas boas, eu crio um correspondente energético correspondente com aquela energia, com aquele pensamento. E o oposto também é verdade. Se eu penso, quero matar alguém, só o pensamento em si é horrível. Esse pensamento, ele vai originar uma forma que vai ser animada espiritualmente, emocionalmente, por essa emoção. Qual é a emoção? O ódio. Essa emoção correspondente de ordem inferior, negativa, essa forma pensamento que se originou, que é minha, que me pertence, ela fica ali acoplada, né, no meu perispírito, na minha aura, pairando às vezes pela minha casa. Existem vários tipos de forma pensamento. E apesar ainda que a forma pensamento seja um tipo de vida artificial, porque é artificial, ela não tem espírito, mas é um tipo de vida, apesar disso, e que quer viver porque a sobrevivência, ela é uma lei da vida, ela é uma condição da vida. Sobreviver é instintivo da existência, a sobrevivência. Não dá para desatrelar, tá junto, uma vez que você
ganha vida e se individualiza, a sobrevivência passa a fazer parte do seu histórico espiritual e de tudo aquilo que você vai viver. Você luta para sobreviver, luta, trabalha, enfim, para sobreviver e por aí vai. Isso é longo, tá, gente? Isso é longo, isso é profundo. Então, só para ser sucinta com vocês, essa forma de pensamento de qualidade inferior, ela tem o poder e a capacidade de nos vampirizar, de nos obsediar. Por quê? Porque se eu penso algo negativo, animo essa criatura que eu mesmo criei com uma emoção de ordem inferior e ela quer continuar a sobreviver, ela vai fazer tudo o que estiver ao alcance dela para incitar em mim a mesma matriz de pensamentos e emoções que a originou, para que ela não morra. Porque, eu pensei, quero matar. Senti um ódio profundo, gerei uma forma de pensamento bizonha, vamos dizer assim, mas no dia seguinte alguma coisa me invade, eu falo, ai que loucura, não, luz, luz, amor, amor e luz, como é bom amar. E ela vai tentar incitar em mim, ela vai me vampirizar, ela vai tentar criar condições ali para baixar a minha vibração, para ela continuar a ser alimentada. Só que se eu não a alimento, ela vai se desfazer naturalmente, porque ela não é um espírito. Ela é uma forma de vida artificial. Então ela vai se desfacelar sozinha, entende? Basta eu não mais alimentar aqueles mesmos padrões mentais e emocionais que originaram. A princípio pode ser um pouco difícil assim de compreender, mas no decorrer dos vídeos eu vou falando mais e vai ficando mais claro. Vamos voltar para as palavras. Por que eu tô falando de tudo isso? As palavras, elas têm simbolismo, as palavras, elas são, as canções, né, trazem simbolismo, as canções trazem metáforas, blá, 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 blá. E às vezes a gente não presta atenção. Mas pra gente compreender o que a canção tá falando, é necessário a gente se estender um pouquinho no que poderia estar por detrás de determinadas palavras que a canção traz. A canção, ela fala do sol. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O que ela quer dizer com isso? O que será que a canção se refere como sol? O que poderia ser o sol? O que é o sol? O sol não é um grande astro que emana luz e calor incondicional para todas as criaturas, sejam elas boas ou más, ditadores ou refugiados. Ele não está aí para todo mundo, para quem gosta, para quem não gosta, não é assim. E ele clareia, ele ilumina, ele leva. Vamos pensar então na luz como conhecimento? Vamos entender esse calor então como amor? Um amor grande, um amor profundo, um amor intenso, que apesar da sua intensidade, ele nos acalenta e nos aquece a alma sem nos destruir. Isso não é Deus? Que um sopro em nós pode nos dissipar a nossa existência da atmosfera cósmica, não é isso? Mas ele controla a sua intensidade. O sol, de certo modo, simboliza Deus, não é isso? Então, o que poderia ser esse sol? Esse sol não poderia talvez ser um lugar. Mas não apenas um lugar, não poderia talvez ser também uma pessoa. Ou quem sabe, muitas pessoas. Sim. Uma pessoa portadora de um amor gigante. Uma pessoa com uma conexão profunda com a fonte criadora de todas as coisas. Com uma conexão tão profunda, ela basicamente quase que a própria fonte em ação. Não é isso? E ela emana conhecimentos de vida, conhecimentos verdadeiros, conhecimentos universais. Mas talvez também muitas vozes. Não precisa ser apenas uma voz. Muitas vozes em uníssono, portadoras de mensagens de vida. Vamos falar um pouco de Jesus. Jesus esteve encarnado há 2000 anos e tananãs atrás. E ele foi o sol.
encarnado, pura luz, puro amor, puro conhecimento, abundante. E ele doava de graça, naturalmente, a todos os espíritos encarnados e desencarnados que perto dele eram saciados, eram alimentados com aquilo que ele tinha abundância, que era amor e conhecimento. Jesus, portanto, foi um sublime pregador, um sublime curador. Ele curou, claro, punha a mão lá e curava, mas a verdade, meus irmãos, é que Jesus curava por meio das palavras, principalmente, sobretudo. Porque as palavras nos capacitam a nos curar a nós mesmos, porque a verdade, isso vai longe. Mas você sabe, doença não existe, o que existe é o doente. Jesus não curava exatamente, ele curava a crença da doença. Mas, se ele não pregasse, se ele não disseminasse aquelas informações de vida e de cura, o doente poderia adoecer novamente. Entendeu isso? Ele podia tirar. Ele tirava, ele punha a mão na pessoa e ele tirava a crença da doença. Porque a doença não existe. Existe o doente. Ele tirava a crença da a crença na doença. Porém, se o ser voltasse a alimentar os padrões emocionais, os padrões mentais que o levaram à doença física, de nada serviria. Então ele curava, mas antes ele pregava. Primeiro ele pregava, depois ele curava. Porque a pessoa precisava saber, eu não vou te salvar. Realmente, eu posso sim te curar, tal, mas se você, eu não vou te salvar. Você é seu próprio salvador. Percebam? Então, Jesus curou através das palavras. Porque iluminar o mundo, que é o que faz o sol, iluminar o mundo, é levar conhecimento às pessoas. Por meio das palavras nós construímos, por meio das palavras nós destruímos. Tudo gira em torno da palavra. A palavra é uma forma de ação. Falar é agir também. Uma pessoa pode não mudar o mundo, mas ela pode ser portadora das mensagens que podem fazê-lo. Olha isso. No final é isso, gente. No final é isso. O sol, eu digo a vocês, estamos vivendo um momento muito especial, muito importante. Há uma voz, eu não sei se eu posso falar assim, vou falar de maneira mais esdrúxula, não sei se é bem isso, mas há uma voz que é maior que todas as outras. Há uma voz que vibra com mais intensidade que todas as outras. Há uma luz que aquece mais que todas as outras. Uma vela não perde nada acendendo as outras. Há uma luz que está acendendo todas as outras. Luz entenda como espírito. E há muitas luzes que irão brilhar. Há muitas vozes que vão emergir, trazendo, se colocando como portadoras da fonte criadora de todas as coisas, como mensagens de vida. Porque veja, de nada adianta curar. Se você voltar a alimentar os mesmos padrões mentais e emocionais perniciosos, você irá adoecer de novo. É o que eu falei das crianças lá atrás. Estão sendo submetidas a determinados tipos de conteúdos altamente daninhos e perniciosos, pornográficos. E não só pornográficos, que incitam condutas temerárias, daninhas, como o uso de drogas e tantas outras coisas. Estão moldando, estão construindo a própria cognição ali, a própria psique, que não é saudável. E que mais tarde estourará também em doenças no físico. Porque nós temos 7 corpos espirituais. Antes da doença se manifestar no físico, ela se manifesta em todos os outros corpos. O 7º
é o último. Quando estoura no sétimo, é porque já estava de um jeito que não dava mais, e aí espere pro físico. E aí você tem que começar a olhar pro BO. E até curar, meu amigo, é melhor não chegar no sétimo, né? Então, o sol há de brilhar mais uma vez. Não é necessário temer. Já havia sido dito. As relações se esfriariam. O discernimento se esfacelaria. A moral e as artes decairiam. Confúcio já havia dito. Não é isso? Mas não é necessário temer, porque o sol há de brilhar mais uma vez. Gente, esse sol vai tão longe. Esse sol vai tão longe. O sol como alguém, o sol como um lugar, o sol como várias pessoas, o sol como a nossa própria chama divina apagada, que seria reacendida por uma fonte de luz, de conhecimento, de amor abundante, de cura. É necessário dizer aqui o seguinte: onde eu quero chegar com tudo isso? Bom, primeiramente, é chocante pensar que é necessário fazer introduções como essa que eu fiz agora, falando das crianças, falando da mentalidade, falando da psique, falando dessas questões todas, porque a gente precisa pensar assim, cara, que loucura, olha como a gente tá fora de si, olha como as pessoas são desconectadas da realidade. Em que mundo é necessário falar o óbvio? Em que mundo eu preciso dizer o seguinte: liberdade não é libertinagem. Precisa parar, precisa falar. Liberdade não é libertinagem. Intimidade não é vulgaridade. Que mundo? Que mundo eu preciso dizer que arte é uma coisa e pornografia é outra? Que música é uma coisa, pornografia sonora é outra? Mas há muitos, infelizmente, que verão esse vídeo e muitos outros vídeos com os olhos fechados, escutarão as mensagens com os ouvidos ensurdecidos, criticarão, não concordarão e se oporão, nem sei falar, irão se opor, vou simplificar, irão se opor a muitos, né? Não a mim, quem sou eu na fila do pãozinho? Ninguém. Mas irão se opor, meus irmãos, a tudo e a todos aqueles que se colocarem contra, porque a gente precisa entender que luta que é essa do bem contra o mal. Que luta é essa? O que é o bem, o que é o mal? Gente, a guerra que a gente está vivendo na Terra é uma terra espiritual entre conhecimento e ignorância, entre discernimento e delírio, entre pessoas que alcançam a informação e pessoas que têm a mente estreita. Essa é a guerra que a gente está vivendo. É sobre isso. Tá bom? Conhecimento e ignorância. Essa é a guerra que a gente trava. Entre pessoas que entendem o que você fala, entre pessoas que acham que entendem, mas não entendem, entre pessoas que deturpam, entre pessoas que entendem, mas preferem não concordar porque não estão dispostas a mudar, porque a partir do momento que você compreende o que é dito e você fala, realmente, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4, eu tenho que mudar? Tô fora. Aí, você tá entendendo? É uma situação complicada um pouco. E é necessário sabedoria. Porque sabedoria é amor, né? Porque as pessoas irão reagir, né? Quando você escuta que a sua conduta não está adequada e isso te incomoda, isso te ira, é porque no fundo você sabe que tá errado, no fundo você sabe que você precisaria mudar, só que dá um trampo, né? Dá um trabalho, eu quero. Às vezes a gente não quer. E tudo bem também, particular de cada um. Tudo bem também, mas aí a gente chega na conversa do juízo final, já me encaminhando aqui para o final dessa conversa maravilhosa com vocês, o juízo final. O que é, meus irmãos, o juízo final? Bom, primeiramente, o juízo final, ele não é final, tá?
talvez nem seja bem um juízo. Os espíritos superiores gostam de chamar, chamam, né? De transição planetária. Olha o peso das palavras aí de novo. Transição planetária. Diferente, né? Juízo dá uma coisa de céu eterno, inferno eterno. Não existe isso. Talvez exista uma estadia morosa, demorada, que se estende mais do que deveria, porque o espírito às vezes é muito teimoso, cabeça dura. Isso existe. Eterno, no sentido eterno, não. Existe talvez uma demora que é tão demorada que parece eterna, mas eterna não. Tudo acaba. Tudo. O mal sempre chega ao fim. Graças a Deus que é bom e justo. Não é isso? Mas falar de transição planetária é falar de metamorfose, é falar de mudança. E aí a gente fala do planeta, porque é transição planetária. O planeta está em transição. O planeta, assim como nós, é um ser vivo, ele tem alma, ele vibra, ele pensa, ele sente, ele respira, ele se conecta, ele se comunica, e como nós está evoluindo. Tudo que existe necessita evoluir. Tudo. Até as baratas estão no processo evolutivo delas, creia você ou não. Os ratos, as baratas, as lesmas, as lagostas, todos os seres, a grama, a pedra, todo mundo, todos estão evoluindo. Porque tudo é vivo, tudo é vida. Sabe? E a música, tem uma música que eu vou trazer da Pocahontas, que ela fala que tudo é aparente, que tudo tem alma, tudo tá vivo, tudo é um ser. Eu vou trazer essa canção. E é bem isso. O espírito do planeta Terra tem nome, assim, cada um chama de um jeito, mas normalmente o nome que eu mais tenho escutado falar é Gaia. Gaia pede socorro e Gaia está evoluindo. Né? Ela pede socorro no sentido de, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Quando Gaia pede socorro, Gaia, no caso o planeta Terra, é só referente, será, à questão de desmatamento? Ah, não mate o elefante, não corte uma árvore. Não, né? Não. Talvez isso seja o de menos. Na verdade, o peso e a agressividade que um pensamento e um sentimento de ódio, de inveja, de ganância, de ira provoque no planeta e no universo, porque tudo está conectado, provavelmente é muito mais agressivo e violento do que o desmatamento, do que talvez até a bomba atômica. Nossa, conversem. A gente vai falar disso com mais profundidade nos próximos vídeos, tenha certeza. Mas vamos aí atiçar as curiosidades. Então, Gaia já vibra, se não me falha a memória, desde o finalzinho do ano passado, já adentrou o estágio de quinta dimensão. E Gaia tá indo, gente. Olha só, a gente podia seguir o exemplo dela e caminhar juntos. O que eu tô tentando falar? Tô tentando falar o seguinte: todos nós necessitamos evoluir. Todos nós necessitamos crescer. Toda criatura nasce simples e ignorante e começa aí a sua empreitada na caminhada evolutiva. É assim que funciona. E a gente vai alçando voos mais altos. O espírito chega a determinado grau, sai do planeta Terra, vai para um outro planeta. Cresce, sai daquele planeta, vai para outro planeta maior e cresce mais. Sai do planeta maior até que um dia ele para de ter que reencarnar, abandona as rodas da reencarnação, a roda de Sansara, e vive em corpo mental, em puro espírito, depois em corpo átmico, e depois sabe Deus quantos corpos mais a gente tem mais para frente. O planeta Terra, ele também, Gaia também está no processo dela. Eu não sei exatamente qual que é o processo de planetas em si, mas um planeta, ele também se transforma e vai virando coisas muito bonitas, muito interessantes. Eu já vi, mas como eu não me preparei para falar exatamente do planeta, tá? Nesse vídeo aqui, então não vou falar, mas eu vou trazer pra gente conversar com certeza, tá? Provavelmente quando eu trouxer o vídeo da Pocahontas a gente vai falar com mais profundidade sobre o desenvolvimento do planeta. Então, o que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte: o que acontece com a transição planetária, gente? A humanidade terrícola,
ela, em sua esmagadora maioria, nós somos criminosos, pessoas doentes, pessoas cheias de problema. A gente foi deportado de outros planetas pra cá. Por quê? Justamente porque virulentos, cancerígenos, estavam fazendo mal onde nós estávamos. Fomos colocados aqui pra gente se tratar, pra gente se curar, pra gente quitar os nossos débitos. Melhorou? Tá legal? Vamos voltar pra casinha? Vamos, volta pra casinha. Só que nem todo mundo vai poder voltar pra casinha. Muita gente perdeu o bonde da evolução e o planeta do qual ele veio, já está num outro rolê. Já evoluiu muito mais, ele não pode mais voltar. Por uma questão vibratória. Já aconteceu de você estar num ambiente de pessoas que, para você, vamos tentar entender, não é bem assim, mas vamos tentar entender. Já aconteceu de você estar num ambiente que as pessoas eram muito, muito elevadas, muito melhores que você na sua cabeça, e você se sentia absolutamente desconfortável, você não conseguia acompanhar o diálogo, você não acompanhava a energia, você via que eles interagiam entre eles e era tão bacana, era tão gostoso e você até queria, mas você não tinha conteúdo para abordar, você não conseguia acompanhar o diálogo, você não conseguia sustentar. E aquilo te deprimia, você ficava desconfortável, para você era como se fosse quase que uma morte em vida. E por mais que você até quisesse, você não conseguia. Para você, algo que poderia ser absolutamente virtuoso, bacana, de estar com pessoas muito melhores que você, acabou se tornando pernicioso e angustiante, agonizante. Gaia já está em quinta dimensão. E vai ficar cada vez mais em quinta dimensão. Só vai ficar quem tiver em quinta para mais. Menos não vai dar. Porque os espíritos que estão abaixo dessa condição e não estão dispostos a acompanhar o processo com Gaia, eles não vão conseguir ficar por uma questão de energia, uma questão de mentalidade, uma questão de obviedade. Não vai dar para ficar, entende? Deus, que é bom e justo, vai fazer o quê? Vai te deixar desconfortável vivendo? Não, porque vai ser ruim para você, vai ser ruim para Gaia. Ele vai pegar você, espírito cheio de problema, que não está querendo crescer, que não está querendo evoluir, e vai te realocar numa outra morada planetária. Que, meus amiguinhos, aí é que o bicho pega. Que pode ser melhor ou pode ser pior. Né? Melhor que eu digo é o seguinte: às vezes você, não é que você é uma pessoa ruim, mas às vezes você só não é uma pessoa com a mente tão expandida. Você está no seu processo, ele vai te colocar numa dimensão similar. Necessariamente vai ser uma dimensão horrível? Não, mas não vai ser um paraíso na Terra. Não, isso não será. Às vezes não terá tecnologia e dentre tantas outras coisas. Mas se você é um tirano, se você é um espírito problemático, se você é um espírito cruel, a morada que você vai é bem ruim, bem pior que a Terra. Existem canais que estão falando sobre isso com muita profundidade, dando exemplo. Existem médiums que tiveram e terão a oportunidade de desdobrar para lá, para esses locais. Estão falando sobre isso. Procurem, vocês encontrarão certamente. E eles poderão dar mais detalhes. Mas, basicamente, a transição planetária é a mudança de vibração, vamos dizer assim, que o planeta passa. Quem tem condição de seguir com o planeta bem, quem não tem é realocado. Nem sempre você vai para um lugar ruim. Mas, dado a realidade espiritual das pessoas da Terra, a maioria das pessoas da Terra vão para lugares bem ruins, bem problemáticos, péssimos. Por quê? Porque nós aqui na Terra somos reincidentes no mal, reincidentes no erro. Uma coisa, por exemplo, tô aqui, fiz uma coisa errada, chato. Você vai chegar em mim e vai falar, Michele, não foi legal. Tá, vou entender, não vou fazer mais. Aí vamos supor que eu vire e faça de novo. Eu já sei que tá errado. Tá. Michele, não tá legal. Pode ser que eu faça de novo, mas... Aí já vai pra quinquilhésima existência, fazendo a mesma coisa mal. Michele, não é legal invejar. Michele, não é legal maledicência. Michele, não é legal trair as pessoas. Você tá entendendo? Eu não quero aprender.
Eu não quero mudar. Eu não estou disposta. E aí eu vou ficar numa morada planetária onde já não tem nada disso. Onde ninguém vai compactuar com a minha conduta. Onde ninguém vai compactuar com o meu padrão emocional e vibratório. Ninguém vai entender o porquê que eu ajo assim, porque eles já não agiram assim há muito tempo. Talvez até compreenderão, mas assim, não faz sentido. Só você aqui faz isso. Vocês estão percebendo? Não vai dar pra ficar. Nem que Deus quisesse que a gente não. Eu espero não estar nessa leva que vai. Eu espero estar na leva que fica. Mas a gente nunca sabe, né? Então, assim, gente, a transição planetária é um processo de transformação muito positivo que acontece no universo inteiro. Inclusive, em planetas regenerados, planetas ditosos, acontece. Vem lá uma transição, filhos. É porque acontece assim, planetas ditosos, planetas que já são felizes. Existem mundos muito mais felizes. Só que tem gente que não evoluiu tanto e vai continuar no planeta ditoso, que é muito legal. Só que tem muito mais coisa acima. O ideal é a gente acompanhar a evolução. Porque a evolução é uma lei irrevogável do universo. Não tem o que fazer. Entenderam? Estão conseguindo captar mais ou menos? Eu tenho certeza que nos próximos vídeos isso vai ficar mais claro. Gente, o que eu quero falar pra vocês é: se esforcem tanto quanto possa ser possível para se conectarem com a fonte criadora de todas as coisas, que é acessível, que está dentro e fora de nós, mas principalmente dentro. Estejam atentos, estejam vigilantes. Busquem ao máximo não compactuar com condutas temerárias, com condutas daninhas. As nossas crianças são nossos bens mais preciosos. A eles pertencem a nova terra. Pai, mãe, você não veio aqui para ser amiguinho do seu filho. Você veio aqui para conduzir o seu filho no caminho de luz e sabedoria. Eu não estou falando de perfeição plena. Nesse planeta aqui, ninguém é perfeito. Entenda? Mas estamos buscando isso. Aqueles que dizem que a perfeição não existe, lê do engano, lê do equívoco. A perfeição existe, mas não é deste mundo. Ela é do mundo, ela é do universo, do cosmos, sim. Deus é pura perfeição. Esse corpo é pura perfeição, é puro mistério. Tem tanta coisa sobre o corpo humano que eu quero falar com vocês. Sobre o corpo da mulher, o corpo do homem. Sabe? E tantas outras coisas maravilhosas. Pai, mãe. O seu filho não é um bichinho de estimação. O seu filho não é uma posse sua. O seu filho é uma responsabilidade sua. Que tanto pode te abrir caminhos e portas no canal evolutivo aí, como pode te levar para o buraco. Se você levar o seu filho à queda, se a sua conduta como pai e mãe levar o seu filho à queda, é ruim para você, né? E para o seu filho também. Mas se você é um pai e uma mãe que está sempre ali pregando palavras de amor, o esclarecendo, dizendo, filho, não é por aqui, filho, não é por ali. Mas o seu filho, pelo que ele traz no âmago dele, que pode ser muito negativo, não dará atenção a você, pai e mãe, calma. Você faz o que estiver ao seu alcance. No Evangelho, segundo o Espiritismo, há uma passagem muito bonita que diz mais ou menos assim: a você, pai e mãe, que é atento e faz tudo que está ao seu alcance, tranquilidade. Deus, que é bom, justo e maravilhoso, te dará nova oportunidade de continuar numa nova existência, conduzindo esse filho no caminho de luz e amor. Tá bom? Então é isso. Vamos zelar pelas nossas crianças. Estejamos atentos. Tá, gente? Não existe música inofensiva, não existe... As palavras têm poder. Quanto poder não será que tem uma canção? As palavras guardam em si muito mistério. Quanto mistério não será que guarda em si uma canção? Estejamos atentos
quanto a isso. Tá bem? Muito obrigada e até a próxima conversa.